Pela fé somos feitos teus filhos, povo santo do Senhor. Sem a fé não há como alcançar paz com nosso Criador. Escolheste um povo caído, revelando o teu amor. Deste fé ao homem pecador. Bom dia, meus irmãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Sejam bem-vindos à nossa transmissão. Nós louvamos a Deus, ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, por essa grande oportunidade que nós temos de cultuar ao Senhor, de exaltar o nome do Senhor. Mais uma vez, sejam bem-vindos. Que alegria poder contar com todos os irmãos, né, que nos assistem, todas as pessoas que nos assistem. Que Deus seja louvado, que o Senhor seja engrandecido e que este culto sirva para abençoar a vida de todos e para que todos também possam glorificar e exaltar o nome do Senhor. Vamos ler o Salmo e hoje a nossa leitura é a leitura do Salmo de número 10. Como todos que nos acompanham sabem, a gente inicia o culto lendo um salmo e hoje é o Salmo 10, que celebra a aproximação do Senhor, a intervenção do Senhor na vida daqueles que lhe servem. Salmo 10, então, diz assim: Por que, Senhor, te conservas longe e te escondes nas horas de tribulação? Com arrogância os ímpios perseguem o pobre, sejam presos das tramas que urdiram. Pois o perverso se gloria da cobiça da sua alma, o avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. O perverso na sua soberba não investiga, que não há Deus são todas as suas cogitações. São prósperos os seus caminhos em todo o tempo. Muito acima e longe dele estão os teus juízos. Quanto aos seus adversários, ele a todos ridiculiza. Pois diz lá no seu íntimo: jamais serei abalado, de geração em geração, nenhum mal me sobrevirá. A boca ele a tem cheia de maldição, enganos e opressão, debaixo da língua, insulto e iniquidade. Põe-se de tocaia nas vilas, trucida os inocentes, nos lugares ocultos seus olhos espreitam o desamparado. Está ele de emboscada, como o leão na sua caverna, está de emboscada para enlaçar o pobre. Apanha-o na sua rede e o enleia. Abaixa-se, rasteja, em seu poder lhe caem os necessitados. Diz ele no seu íntimo: Deus se esqueceu, virou o rosto e não verá isto nunca. Levanta-te, Senhor, ó Deus, ergue a mão, não te esqueças dos pobres. Por que razão despreza o ímpio a Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não se importa? Tu, porém, o tens visto, porque atentas aos trabalhos e à dor, para que os possas tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado, tu tens sido o defensor do órfão. Quebranta o braço do perverso e do malvado, esquadrinha-lhes a maldade até nada mais achares. O Senhor é Rei eterno, da sua terra somem-se as nações. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás, para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra já não infunda terror. Meus irmãos, esse salmo é um salmo que apela a que o Senhor se levante em favor do pobre, em favor do necessitado, em favor do desamparado, em favor
do órfão, em favor daquele que é humilde. E a palavra, o texto aqui diz, o Senhor, verso 16, o Senhor é rei eterno, da sua terra somem-se as nações. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes, tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirá. E aqui o verso 18, ele é uma declaração de que o Senhor Todo-Poderoso, ele ampara o oprimido, ele ampara o fraco, ele ampara o desamparado, ele ampara o pobre, o necessitado, para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra já não infunde terror. Então essa é uma declaração que o Senhor, o Deus eterno, ele olha para o necessitado, ele olha para o desamparado e atende o seu clamor, atende a sua demanda em oração. Vamos orar a Deus. Senhor Deus eterno, nós te bendizemos, nós te glorificamos, nós exaltamos o teu nome. E ao iniciar, Senhor, este culto, nós te bendizemos, invocamos o teu nome, tu, Senhor, que não está longe, tu, Senhor, que ampara o necessitado, o Senhor que não se esquece do necessitado, o Senhor que não esquece do pobre, o Senhor que não esquece do desamparado, o Senhor que não esquece do órfão, o Senhor que não esquece os humildes, o desejo dos humildes, o Senhor que fortalece o coração dos humildes, que faz justiça ao órfão, que faz justiça ao oprimido, o Senhor que odeia o ímpio e que odeia a impiedade do ímpio. Senhor, nós te bendizemos, nós te glorificamos, nós te exaltamos. Bendizemos o teu nome, pois o Senhor é bom e a sua misericórdia é infinita. A sua misericórdia, o seu amor é infinito. E nesse dia, Senhor, nós oramos em favor também das famílias que estão necessitando de um auxílio, de amparo, de socorro. Oramos por cada um que está nos assistindo, os grandes, os pequenos, os casados, os solteiros, aqueles que estão assistindo acompanhados, aqueles que estão assistindo sozinhos essa transmissão, este culto, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor ampare a cada um, em nome do Senhor Jesus, nós oramos, pelos méritos do Senhor Jesus Cristo, nós oramos e pedimos, Senhor, que o Senhor atenda aqueles que te buscam neste momento. Senhor, nós oramos por todos os necessitados, oramos pelos doentes para que sejam curados, oramos por aquelas pessoas que estão em crise financeira, Senhor, em crise na família, em qualquer tipo de crise, Senhor, que o Senhor os ampare, que o Senhor os guarde, que o Senhor os socorra. Também nós oramos, Senhor, pelo nosso país, oramos pelo presidente, oramos pelos ministros, pelos juízes, pelo STF, oramos pelo Congresso Nacional, oramos, Senhor, pelos governadores de cada estado, pelos prefeitos, por cada autoridade, Senhor. Especialmente, Senhor, oramos por nossa cidade, para que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Aonde cada um que está assistindo mora, Senhor, abençoa essa cidade, o prefeito dessa cidade, Senhor. Também, ó Deus, nós oramos como os profetas das Escrituras oravam, que cesse, Senhor, a praga, que cesse a doença, que cesse a calamidade. Ó Senhor, enquanto a calamidade está em ação, nós nos escondemos debaixo da tua mão, até que passe a calamidade, até que passe o temporal, nós temos segurança debaixo da tua mão. Mas nós oramos, Senhor, pelas cidades, oramos por nosso país, oramos, Senhor, para que o terror que as pessoas estão sentindo cessem, para que a crise passe, Senhor, para que o impacto da crise seja menor a cada dia, Senhor, e que não haja aquilo que os mais pessimistas estão anunciando, Senhor, o caos, ó Deus, mas que na tua boa mão, na tua misericórdia, na tua graça, Senhor, o Senhor ampare, porque existem muitas pessoas fracas, humildes, desamparadas, sem socorro algum, Senhor, que clamam a Ti nesse dia, que clamaram a Ti nos últimos dias, Senhor,
Então nós te pedimos que o Senhor ampare a cada um, que o Senhor seja o nosso amparo, que o Senhor seja o nosso socorro, pois a tua palavra diz que o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia, na hora da tribulação. Socorre os casais, Senhor, socorre os pais, as mães, os filhos, socorre os mais velhos, Senhor, socorre o desempregado, meu Deus, socorre a pessoa que está endividada, socorre a pessoa que está doente, socorre a pessoa, Senhor, que está estressada, que está amargurada, que está ansiosa, socorre, ó Deus, Tu és o nosso socorro, e nós oramos, Senhor, no início desse culto, porque o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, o Senhor é Deus que ampara, o Senhor é Deus que ergue a mão, o Senhor é Deus que se levanta, o Senhor é o Rei eterno, o Senhor é o Deus que ouve a oração, o Senhor é aquele que ouve o desejo dos humildes e fortalece o coração daquele que te busca. Nós oramos, nós te pedimos e também te glorificamos por ser o nosso Deus, o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus que enviou o Espírito Santo para estar conosco, o Deus da igreja, o Deus que é Pai dos seus filhos. Nós oramos, te bendizemos e te glorificamos em nome do Senhor Jesus Cristo, pelos méritos do nosso Salvador, oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, seja o Senhor engrandecido, seja o Senhor louvado. Neste momento nós vamos ter os cânticos e peço que todos acompanhem, não apenas acompanhem, mas cante junto. Além dos cânticos, vai ter também as letras dos cânticos e você pode então celebrar conosco, cultuar conosco, para que o nome do Senhor seja glorificado. Pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me resgatou, sem culpa então me tornou. O passado já posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis,
redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor, sobre o meu pensar. Tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor, sobre o meu pensar. Tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Graças a Deus. Nós vamos, nesse momento, recitar a lição do breve catecismo. Nós usamos o breve catecismo de Westminster como um dos padrões de nossa fé, de ensino da palavra, de orientação da palavra. Em todos os nossos cultos, nós lemos e recitamos uma das perguntas, e nós estamos vendo, estamos passando as perguntas relativas à oração do Senhor. Da pergunta 99 em diante, nós temos então as perguntas relacionadas que nos ensinam sobre a oração do Pai Nosso, a oração do Senhor. E hoje nós vamos ver a pergunta 105. Como sempre, então, eu faço a pergunta e a gente repete, e todos que estão nos assistindo repetem juntos a resposta. Nós vamos fazer 2 vezes. Então, vamos à pergunta 105. Pelo que oramos na quinta petição? Resposta: na quinta petição, que é: e perdoa-nos as nossas dívidas,
assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Pedimos que Deus, por amor de Cristo, nos perdoe gratuitamente os nossos pecados, o que somos animados a pedir, porque pela sua graça somos habilitados a perdoar de coração ao nosso próximo. Vamos mais uma vez. Pelo que oramos na quinta petição, que é: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, pedimos que Deus, por amor de Cristo, nos perdoe gratuitamente os nossos pecados, a que somos animados a pedir, porque pela sua graça somos habilitados a perdoar de coração ao nosso próximo. Dois textos nós vamos destacar aqui. Salmo 51, versos 1, 2 e também o verso 7, que diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Verso 7, purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Aqui um salmista, depois de pecar, está arrependido e ora a Deus pedindo justamente o que o Senhor nos ensina na quinta petição: perdoa-nos as nossas dívidas. Também Mateus capítulo 18, verso 35. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. O perdão ao irmão, o perdão ao ofensor, perdoar o ofensor, perdoar o irmão que nos ofende, que nos atinge, é próprio do cristão. O cristão perdoa. O cristão perdoa sempre, porque esse é o ensinamento do nosso Senhor. Vamos às lições dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é a expressão máxima da perfeita vontade do Senhor. Quando nós lemos, quando nós estudamos, quando nós estamos diante dos mandamentos do Senhor, nós estamos diante da vontade perfeita do Senhor. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus. Não as adorarás e não lhes dará culto. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto mandamento: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Lembre que todos têm que recitar juntos. Quinto mandamento: honra o teu pai e a tua mãe. Sexto mandamento: não matarás. Sétimo mandamento: não adulterarás. Oitavo mandamento: não furtarás. Nono mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E 10º mandamento: não cobiçarás nada do teu próximo. Meus irmãos, é importante que vocês em casa, durante a semana, nos devocionais, leiam os 10 mandamentos, recitem em voz alta os 10 mandamentos, porque eles ficam gravados na mente, eles ficam gravados no coração, e eles, como são mandamentos do Senhor, são palavra viva do Senhor, eles têm o poder, como palavra do Senhor, de transformar a nossa vida, de transformar aqueles que recitam, aqueles que ouvem a palavra, como ela foi pronunciada pelo Senhor e registrada nas Escrituras. Vamos também, meus irmãos, recitar agora o credo apostólico. Quando nós recitamos o credo apostólico, nós estamos reafirmando, nós estamos afirmando a nossa fé, porque o credo apostólico ele resume a fé cristã na sua expressão mais pura,
como foi pregada pelos apóstolos. E é uma maravilha quando nós recitamos o credo apostólico, porque nós estamos falando da essência de tudo aquilo que nós cremos. E quando nós recitamos a Santa Igreja Católica, nós estamos afirmando a catolicidade da Igreja, a comunhão dos santos, não o catolicismo, mas a catolicidade da Igreja, que é a expressão, a palavra exata, a palavra perfeita para falar da comunhão dos santos, dessa unidade que existe nos santos de todos os tempos e de todos os lugares. Recitem comigo, então, o credo apostólico. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Que maravilha, que alegria, todos os domingos a gente recitar junto, a gente falar junto o credo apostólico. Que alegria grandiosa é a fé cristã, que alegria grandiosa é confessar a fé no Senhor, e que maravilha é também a Igreja do Senhor. Meus irmãos, chegou o momento da exposição da palavra, momento máximo do nosso culto, momento em que a palavra vai ser lida, explicada e aplicada para a nossa vida. Nas últimas semanas, nós estávamos numa série sobre a cruz de Cristo e o sofrimento e as dores humanas. E nós vamos continuar nessa temática da cruz de Cristo, mas hoje nós vamos iniciar um outro tópico dessa série, que são os personagens da cruz. Os personagens junto à cruz, aos personagens da cruz. São alguns personagens que estão presentes nesse tempo, nesses dias, né, em que Jesus está na sua paixão, em que Jesus está sendo humilhado e conduzido à sua hora mais emblemática, né, mais terrível, que é a sua crucificação. Quando nós falamos na cruz de Cristo, nós não estamos falando apenas da crucificação. A crucificação faz parte da cruz de Cristo. A cruz de Cristo é um termo teológico para falar de toda a obra redentora do nosso Senhor. Então hoje nós vamos começar alguns domingos, essa série de alguns domingos, falando sobre personagens da cruz. Hoje o texto se encontra no Evangelho de João, capítulo 19, nós vamos ler do verso 1 até o verso 16. Evangelho de João, capítulo 19, do verso 1 até o verso 16. Como sempre, nós usamos a versão Almeida atualizada para a leitura do texto. Diz assim a palavra então. Então, por isso, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: Salve, Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Outra vez saiu Pilatos e lhes disse: Eis que vô-lo apresento para que saibais que eu não acho nele crime algum.
Saiu, pois, Jesus, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Disse-lhe Pilatos: eis o homem. Ao verem-no, os principais sacerdotes e os guardas gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: tomai-o, vós outros, e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Responderam-lhe os judeus: temos uma lei, e de conformidade com a lei ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou. E tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: nenhuma autoridade terias de mim se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. A partir deste momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam: se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Ouvindo Pilatos estas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, no hebraico, Gabatá. E era a Pereceve, a Parasceve, a Pascal, e era a Parasceve Pascal, cerca da hora sexta, e disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Eles, porém, clamavam: fora, fora, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: não temos rei, senão César. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Meus irmãos, nós vamos começar então essa série sobre alguns personagens da cruz de Cristo. O Evangelho é o que aconteceu na cruz. E nessa série nós vamos ver sobre Pilatos, sobre os soldados, sobre o povo, sobre Anás, sobre Caifás, sobre Barrabás, sobre Simão Cirineu e sobre o próprio Senhor. Então nós vamos começar, em alguns domingos nós vamos ler esse texto, ou parte desse texto novamente, e nós vamos começar então falando sobre a visão geral de quem estava junto à cruz, e nós vamos encerrar também com o segundo sermão sobre a visão geral de quem estava junto à cruz. O texto que nós lemos, ele narra nas entrelinhas, o retrato fiel, o perfil de alguns personagens envolvidos diretamente na morte do Senhor Jesus Cristo. Inicialmente, nós vamos então fazer um apanhado geral de alguns dos personagens que estão nesse texto, que a gente pode olhar para esse texto e vê-los aqui presentes. Irmãos, Jesus sempre provoca reações fortes, e assim era, e assim foi, quando ele foi apresentado a alguns personagens na noite em que ele foi preso, na noite em que ele foi julgado. E diante do Senhor Jesus, a pessoa se revela como ela realmente é. Não tem como fugir de Jesus. Não tem como fugir do olhar de Jesus, não tem como fugir do impacto que Jesus traz à vida de uma pessoa. Algumas pessoas marcam as outras, algumas pessoas elas têm um impacto na vida dos outros, elas deixam marcas nas vidas das pessoas, mas ninguém foi como o Senhor Jesus Cristo, e não existe outra pessoa tão impactante quanto o Senhor Jesus Cristo, porque Ele era Deus na frente das pessoas. E nós, analisando esses personagens, nós vamos ver que elas se revelam, e Jesus as revela, na verdade, porque Jesus é a luz que ilumina qualquer trevas, e Jesus é a luz que ilumina
principalmente os corações. E aqui nós temos alguns personagens que nós vamos ver. Em primeiro lugar, está evidente aqui nesse texto que ali estavam os judeus incrédulos. Haviam judeus crentes, alguns judeus seguiram Jesus, mas a maioria dos judeus, eles dá para a gente caracterizá-los como judeus incrédulos. O primeiro retrato, então, que nós encontramos é dos judeus incrédulos. Nós os vemos por mais de horas rejeitando a oferta de Pilatos para libertar Jesus. Pilatos, na sua atitude política, na sua ética maldita, de um político safado, ele faz propostas para libertar Jesus. E o povo, os judeus incrédulos, eles rejeitam qualquer oferta que Pilatos faça. Eles não querem saber. Eles querem a morte de Jesus. Eles desejavam isso. Esse povo inflamado pelos principais sacerdotes, eles queriam ver Jesus sendo crucificado. Eles não querem saber que Pilatos solte Jesus, eles exigem com ferocidade a sua crucificação. A turba, o povo, aquela multidão está sedenta de sangue, eles querem crucificar alguém. E eles querem crucificar a Jesus. Eles clamam agressivamente por sua condenação à morte. Eles rejeitam a Jesus. E eles assumem a culpa maior pela morte do Senhor Jesus. Os judeus, eles eram filhos de Israel. Os judeus, eles eram assim chamados porque, inicialmente, eles eram a nação de Israel, o povo de Israel, mas lá no século 8 ainda, eles são divididos em duas partes. 10 tribos, eles ficam habitando na região norte, 2 tribos na região sul. Na região sul, nós temos ali a tribo de Judá e de Benjamim, com a capital em Jerusalém. Ao norte, a capital era Samaria. As tribos do norte, na metade do século 8, entre 730 e 720 a.C., elas são dispersas quando uma outra nação, os assírios, vêm e levam eles cativos, e eles nunca mais se reúnem como nação, como tribo. Ficam então as 2 tribos do sul. E essas tribos do sul, elas também são levadas para um cativeiro no século VI, final do século VII, início do sexto século, e eles são levados também cativos à Babilônia, mas eles conseguem, ainda assim, durante 70 anos que eles estiveram no cativeiro, eles conseguem ainda assim formar uma unidade, e eles passam então a ser chamados de judeus. Então o povo de Israel passa a ser chamado de judeus justamente por causa da tribo maioral, que era a tribo de Judá. Então os judeus, eles eram filhos de Israel, eles eram o povo de Israel, eles eram o remanescente do povo de Israel. Até hoje, esse remanescente existe. O remanescente daquele povo, das tribos, o remanescente são os judeus, os filhos de Judá, da tribo de Judá. Então os judeus, eles eram filhos de Israel. Eles eram descendentes de Abraão. E a eles pertenciam os dons de Deus. A lei pertencia a eles. Os sacrifícios, o templo, os profetas, a própria Escritura, o próprio Senhor Jesus pertencia a eles. O próprio Senhor Jesus era um judeu. E eles professavam guardar a lei de Moisés, e eles professavam guardar o Messias. Eles professavam guardar o profeta que seria maior do que Moisés, um descendente de Davi, que estabeleceria o rei eterno. Porém, eles estavam cegos espiritualmente. Eles estavam insensíveis à obra de Deus.
eles estavam com a consciência cauterizada, seus olhos estavam fechados à bênção, e eles não viram que Deus os tinha escolhido para serem abençoados, eles não viram que Deus tinha escolhido um dos seus, que Deus havia escolhido um dentre o seu povo para ser o Salvador do mundo, para ser luz para o mundo, para ser a salvação dos pecadores. Eles não viram isso, eles simplesmente ficaram cegos, e quando Jesus vem dizendo que é o Salvador, dizendo que é o Filho de Deus, eles ficam indignados porque Jesus se declara Deus. E aqui nesse texto eles dizem, ele se declara Deus, eles dizem a Pilatos, você não pode soltar este que se chama Jesus, porque ele deve morrer, porque a si mesmo ele se fez filho de Deus. Essa era a causa da indignação. Ele disse que era filho de Deus, ele se declarou Deus, e por isso a indignação dos judeus e esse desejo de vê-lo morto. Então nós temos aqui, em primeiro lugar, diante da cruz, a incredulidade dos judeus. Os judeus incrédulos, eles são o destaque, eles estão aqui nesse texto em destaque. Em segundo lugar, nós temos aqui também Pilatos e sua falta de princípios. Nós temos aqui então este segundo personagem, que é Pilatos, que era um governador enviado por Roma. Pilatos não era um judeu, Pilatos era romano, e ele estava ali representando Roma. Então, o segundo retrato que nós encontramos é o de Pilatos, governador romano. E nós não vemos aqui um homem decidido, nós vemos aqui um homem sem saber que decisão tomar. Na verdade, meus irmãos, ele sabia o que era correto, porém, ele estava com medo de agir. Ele queria agradar a Roma, ele queria agradar os judeus, mas também ele não via crime em Jesus. Ele declara isso, eu não vejo nele crime algum. Ele não sabia como agir, na verdade ele estava com medo de agir, e ele escondeu a sua covardia atrás do seu cargo. Ele precisou, na verdade, agir politicamente. Ele sacrificou a justiça em nome do status e da aceitação das pessoas. E aqui Pilatos, ele revelou aquilo que ele realmente era. Ele revelou um coração sem nobreza, ele revelou ser um político sem grandeza, uma pessoa sem grandeza nenhuma, ele revelou-se um homem sem dignidade. Ele vendeu Jesus pela fama, ele trocou a verdade pela vaidade, ele trocou a verdade pelo status, ele trocou a verdade pela vontade do povo. Na verdade, ele foi populista ao máximo, ele desprezou a verdade, ele foi iludido pelo povo, ele também iludiu o povo com a decisão que seria boa para ele, boa para o povo, mas que não era a decisão eticamente correta. Obviamente que nós estamos falando aqui de uma forma realista, de uma forma histórica, porque nós sabemos que era a vontade de Deus que isso acontecesse, que havia a determinação de Deus que isso acontecesse, que era a hora de Jesus ser crucificado, que Jesus estava chegando na sua hora de se revelar como o verdadeiro Redentor do seu povo, e ele deveria ser morto, ele deveria ir à cruz. Mas nós estamos vendo aqui como Deus usou este povo incrédulo, e Deus usou a incredulidade do povo, e Deus usou esta falta de nobreza, essa desfaçatez, esta fome de status, de poder, esse coração dúbio de Pilatos para que a sua vontade fosse feita. Então nós temos aqui Pilatos escondido atrás do seu cargo, Pilatos sem nobreza alguma, sem grandeza alguma, sem dignidade alguma. Nós vemos aqui um homem vaidoso, nós vemos aqui um homem que despreza a verdade, nós vemos aqui nada mais nada menos que um político populista. Então nós já vimos os judeus incrédulos e
Pilatos com a sua pauta de princípios. Mas em terceiro lugar, meus irmãos, é necessário que a gente veja aqui também o Senhor Jesus e a sua missão redentora como um dos personagens. Na verdade, ele é o principal personagem desta ação toda. Então, em terceiro lugar, nós vemos aqui o Senhor Jesus e a sua missão redentora. Nós vemos aqui o Salvador da humanidade, o Filho de Deus, o Deus encarnado. Nós vemos aqui, como nós já vimos nos sermões anteriores, o próprio Deus se deixando humilhar. Nós vemos aqui o Filho de Deus sendo chicoteado, coroado com uma coroa de espinhos, escarnecido, o texto diz esbofeteado, rejeitado pelo povo, injustamente condenado ao mais indigno tipo de morte, considerado um criminoso, considerado malfeitor, como já havia sido profetizado, foi contado com os transgressores, como diz a profecia em Isaías 53. No entanto, ele era o Filho eterno de Deus. Aqui está o Filho eterno de Deus, sendo julgado por um povo sedento de sangue, sendo julgado por um povo incrédulo e por um político sem princípios. Aquele que havia criado o mundo, aquele que tinha toda a glória desde antes da fundação do mundo, aquele a quem todos os anjos adoravam, estava ali sendo humilhado. Mas ele veio ao mundo para salvar os pecadores. Ele pregou o Evangelho e ali, naquele julgamento, ele está pregando o Evangelho, ele está cumprindo a sua missão. E ele fez tudo isso por amor eterno, por amor divino, por amor gracioso, por amor misericordioso, por amor benevolente revelado no coração do Pai. E não existe amor para comparar este amor. O amor de Deus é o amor perfeito, é o amor celestial, é o amor divinal, é o amor que ama, sabendo quem é aquele a quem se está amando. Irmãos, nós jamais devemos esquecer que Jesus sofreu por causa de nossos pecados. Ele sofreu a nossa condenação. O justo pelos injustos, ele sofreu por causa de nossa injustiça. Ele foi transpassado por causa de nossas transgressões. Ele foi ferido, ele foi humilhado, ele foi ferido por causa das nossas iniquidades. E nós precisamos aqui, meus irmãos, olhar para esse exemplo de Jesus. E, obviamente, que eu sempre gosto de falar isso, quando nós falamos que nós devemos seguir o exemplo de Jesus, eu quero sempre destacar e sempre destaco que Jesus não morreu para ser o nosso exemplo, ele não está ali para nos dar exemplo, ele está ali sendo o nosso substituto. Porém, ao olhar para ele, nós temos exemplos a seguir. Em todas as aflições e provas de nossa vida, nós precisamos seguir o seu exemplo de paciência. Vejamos então o retrato dele. Vejamos como ele se comporta. Nós vemos o retrato de Jesus diante da situação. Quando ele foi rejeitado, quando ele foi ultrajado, o Senhor Jesus, quando ele foi rejeitado, quando ele foi ultrajado, o Senhor Jesus não revidou com ultraje. Ao ser maltratado, ele não fez ameaças, mas ele entregou-se a Deus. Ao ser maltratado, ele suportou. E nós precisamos, meus irmãos, nos revestir destas mesmas atitudes. Olhemos, portanto, atentamente para aquele que, sem murmurar, suportou tamanha oposição da parte dos pecadores. E nós precisamos, meus irmãos, como cristãos, como seguidores dele, como seguidores de Jesus, nos esforçar para glorificá-lo através do sofrimento e da prática do Evangelho. Se nós precisarmos sofrer pelo Evangelho, nós precisamos ver isso como uma glória. Nós precisamos entender isso como
um suporte do Evangelho, como um chamado do Evangelho, como uma missão que o Evangelho nos impõe. Se nós precisarmos sofrer por sermos cristãos, irmãos, nós precisamos glorificar a Deus, exaltar o Senhor e considerar isso como uma missão. O cristão é um mártir no mundo. Aliás, o cristão, ele não é chamado para ser a pessoa mais rica da terra. Se por um acaso algum cristão for a pessoa mais rica da terra, mesmo assim, ele precisa ter esse chamado à missão. Se um dia ele for chamado a renunciar todas as coisas por amor de Cristo, ele como cristão deve fazê-lo, porque esse é o chamado do Evangelho. Nós somos chamados cristãos, nós somos chamados ao martírio todos os dias, a nossa entrega pelo Evangelho. Por isso, meus irmãos, eu quero colocar aqui como personagens da cruz nós mesmos, cada um de nós, com todos os nossos defeitos e necessidades. Se nós estávamos julgando os judeus por sua incredulidade, se nós estávamos julgando Pilatos por sua falta de princípios, nós somos piores. Nós devemos nos colocar também junto à cruz como piores. Nós não somos apenas incrédulos. Então nós mesmos também devemos nos colocar junto à cruz como personagens da cruz, porque Jesus morreu por nós, Jesus morreu em nosso lugar. Então também nós precisamos nos ver diante do cenário da cruz. Também nós somos colocados diante de Jesus. Também nós somos colocados diante de Jesus e somos expostos por Jesus. Diante de Jesus, o nosso verdadeiro ser se manifesta, e nós não temos o que esconder diante dele, porque nós não temos como nos esconder diante dele. E nós estamos diante da cruz. A cruz foi por nós. A cruz aconteceu por nossa causa. Jesus foi humilhado por nossa causa. Nós somos os pecadores pelos quais Jesus morreu. Ele morreu por nós, ele morreu em nosso lugar. Ele foi o nosso substituto. Nós não temos como julgar a incredulidade dos judeus, nós não temos como julgar, óbvio que nós expomos a incredulidade dos judeus que o desejaram crucificar, nós expomos, nós trazemos à luz a dubiedade da personalidade de Pilatos, mas também nós estamos diante da cruz, também nós nos expomos diante da cruz, também nós nos desnudamos a nossa personalidade diante de Jesus. Irmãos, à semelhança dos judeus, também os nossos olhos se fecham. À semelhança dos judeus, também a nossa incredulidade se revela. E muitas vezes nós não vemos a bênção. Nós ficamos cegos em nossas razões. E o pior é que as nossas razões são razões pecaminosas. Porque a nossa razão é razão pecaminosa. A nossa razão, ela foi atingida em cheio pelo pecado. E a nossa arrogância intelectual, a nossa suposta sabedoria, a nossa suposta grandeza, quando nós pensamos cientificamente, nós estamos nada mais, nada menos exaltando a nossa razão, que devia ser humilhada quando nós ficamos diante de Jesus, quando nós somos expostos diante da cruz. Quando a nossa razão se manifesta, nós nos fechamos para a vontade de Deus. E por causa da ignorância do nosso coração, por causa da nossa vontade pecaminosa, por causa do nosso egoísmo e vaidade, nós perdemos a bênção e nós nos afastamos de desfrutar plenamente da graça de Deus. Isso acontece por causa da dureza do nosso coração. A cruz revela a dureza do nosso coração. Nós não vemos as coisas de Deus porque a cruz revela a nossa cegueira. Nós não damos ouvido à voz do Senhor. Nós não valorizamos os dons de Deus.
E aí nós vamos ficando expostos diante da cruz. A cruz vai revelando nossos pecados. A obra da cruz vai revelando quem nós somos. O Salvador vai revelando que Ele morreu por pessoas pecadoras. Ele morreu porque nós não éramos salvos. Ele morreu por nós, não porque nós éramos bonitos, não porque a nossa personalidade era grandiosa, não porque havia alguma glória em nós, não porque nós tínhamos valor. Não, Ele morreu justamente porque nós éramos perdidos. Ele morreu por nós, em nosso lugar, justamente, meus irmãos, porque nós estávamos perdidos. Ele morreu por perdidos, não por pessoas especiais, porque nós não praticamos a palavra, nós não obedecemos. A gente ouve sermões domingo após domingo e nós não mudamos. E eu fico impressionado. E outro dia eu comentei isso numa postagem que a gente faz nas redes sociais, e comentei que muitos jovens, e não só jovens, mas principalmente jovens que brigam na internet, que idolatram personagens, que idolatram frases, idolatram lados ideológicos, eles ouvem sermões todos os domingos. Eu fico impressionado como sai tanto ódio de frases, às vezes até copiada de outros, mas são pessoas que ouvem sermões todos os domingos. Eu fico impressionado com tantos divórcios entre cristãos. Eu fico impressionado com tanto adultério, com tanta cobiça, com tanto egoísmo, com tanto orgulho, com tanta vaidade, com tanta maldade, com tanta exploração, com tanta arrogância, com tanto orgulho. Nós ouvimos a palavra, nós não obedecemos, nós não mudamos, nós não imitamos a Jesus. Irmãos, nós sabemos para onde ir, mas nós não vamos. Nós sabemos o procedimento certo, mas como Caim, nós procedemos errado. E nós sabemos que sem Jesus nós nos perdemos. Nós sabemos que sem o olhar de Jesus o que sobra são trevas. Nós sabemos que sem Jesus nós não temos luz alguma. A cruz nos expõe. O que nos falta? Falta para cada um de nós assumir a nossa posição com Jesus. Nos unirmos a Ele. Permanecer nele. Olhar para Ele. E meus irmãos, já que nós vamos ter vários sermões sobre a cruz de Cristo, nós devemos olhar para a cruz. Porque olhar para a cruz de Cristo é a maneira de não nos desviarmos para as perdições da vida. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe vocês. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Vamos orar. Senhor Deus eterno, nos ajude, Senhor, nessas exposições, nessas pregações, para que possamos ver mudança em nosso coração, em nossa vida, na vida de todos que vão ouvir, que ouviram esse sermão e que ouvirão os outros ainda. Que a Tua boa mão seja conosco, que a Tua misericórdia se manifeste em nossa vida. Que todos sejam atingidos por Tua palavra, impactados pela palavra, impactados, Senhor, pela santidade da Tua palavra, pela glória da Tua palavra, pela glória da pregação, para que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas mudadas, em nome de Jesus. Amém. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência
satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Que alegria, meus irmãos, que alegria! Estamos cultuando a Deus domingo após domingo. Em nossas transmissões, nós louvamos a Deus por essa oportunidade e eu quero agradecer a todos que estão domingo após domingo nos assistindo. Peço que divulguem este canal, este vídeo. As pregações sempre ficam gravadas no nosso canal do YouTube e para que todos possam voltar a ver depois e também divulgar. Nós estamos nas nossas transmissões pela internet porque ainda nós estamos já no mês de junho e domingo após domingo nós cultuamos a Deus e nós estamos ainda aqui na cidade de Porto Alegre e ainda vivendo nessa situação toda do Covid-19 e a nossa cidade, como todas as cidades do mundo, ela foi atingida, né, por essa pandemia e há decretos nacionais, estaduais, municipais, mas nós não estamos, meus irmãos, movidos pelos decretos. Nós, como igreja, nós desejamos cuidar o máximo daqueles a quem Deus nos confiou. E nós estamos tendo essa oportunidade, então, de ministrar a igreja nas suas casas, e a gente, então, decidiu ainda não voltar com nossos cultos presenciais. Por isso, cada domingo, eu peço que todos acompanhem, continuem acompanhando os nossos cultos, e no momento que a gente julgar correto, e nós não estamos fazendo isso de forma, assim, impensado, nós estamos estudando, lendo, orando, especialmente orando, nos aconselhando e pensando amorosamente nos nossos irmãos. Eu sempre digo que é por cuidado, e se a gente age por cuidado, por amor, a gente acredita que está fazendo a coisa da forma correta, tá bom? Também, se vocês puderem doar alguma cesta básica, entre em contato conosco, alguma forma de ajudar os necessitados, nós desejamos muito ajudar os necessitados que batem a nossa porta. Nós somos a Capela Missional, a Igreja Cristã de Confissão Reformada. O nosso endereço é na rua Nicolau Eli, 332, em Porto Alegre, no bairro Jardim Floresta. Os nossos cultos em tempos normais, são aos domingos, às 10 da manhã. Depois que nós voltarmos aos nossos cultos presenciais, o nosso convite é para todos aqueles que ainda não conhecem a nossa igreja, que ainda não visitaram a nossa igreja, venham nos visitar. Que Deus abençoe a todos, que o Senhor seja com todos, que a boa mão do Senhor seja com todos. Vamos orar a Deus para encerrar o nosso culto, e nós queremos começar e queremos convidar a todos para orar o Pai Nosso conosco, e depois receba também a nossa oração na sequência. Vamos orar então o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus eterno, Deus Criador dos céus e da terra, Deus a quem desejamos que a máxima vontade seja feita, nós oramos por cada pessoa, Senhor, que está nos assistindo nesse momento, que a tua boa mão seja com todos, que a tua graça seja com todos, que a tua benevolência, que a tua bondade, que a tua graça, que a tua misericórdia alcance a todos.
Senhor, nos livra do mal, nos livra do maligno. Abençoa nossos filhos, abençoa as crianças, abençoa os pequenos, Senhor. Livra nossos filhos do mal, livra nossas crianças do mal, livra nossas crianças do maligno. Livra também, Senhor, os mais velhos, livra das doenças, Senhor. Nós pedimos especialmente, Senhor, que para todas as pessoas que estão nos assistindo, Senhor, que haja graça na vida delas, meu Deus. Aos mais velhos, Senhor, livra, Senhor, de pegarem, de contraírem, de serem contaminados pelo Covid, Senhor. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Livra-nos do mal, livra-nos do maligno, Senhor. Também nos livra do pecado. Livra os jovens do pecado, livra, Senhor, os solteiros do pecado, livra os casados do pecado também. Livra, Senhor, as famílias da crise. Ajuda, ampara as famílias na crise, Senhor. Que não haja, Senhor, colapso algum na vida financeira daqueles que estão nos acompanhando essa oração, orando junto a esta oração. Que não haja colapso financeiro, Senhor. Que não haja colapso financeiro, Senhor, na vida dos nossos irmãos. Protege, guarda nossa casa, Senhor. Livra nossa casa de assaltos, de perigos, nos livra de acidentes. Que seja uma semana abençoada, Senhor. Que seja uma semana de provisões, que seja uma semana de grande paz na casa de cada família, de cada pessoa que nos ouve, nos assiste, nos acompanha. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, chegamos ao final do nosso culto, da nossa transmissão. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Deus abençoe a todos, fiquem em paz, fiquem na paz. Amém. Mais rejeitado dentre os homens, e ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu, para satisfazer o Criador. Ele morreu, para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga, pra nos dar sua doce graça e nos fazer